E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O capitão que o Santos precisava não nasceu de um discurso, mas do silêncio da dor que finalmente cessou. William Arão atravessou meses de limitação perto do tendão de Aquiles, viu metas ruírem e, ao fim, encontrou um corpo que responde sem travas. A pré-temporada sem incômodo não foi apenas um alívio, foi a senha para assumir o comando de um vestiário que exige voz, critério e coragem para orientar estrelas. A virada começou na reta final de 2025, quando o Santos trocou ansiedade por execução, escapou do rebaixamento e garantiu Sul-Americana. Arão, já com a abraçadeira, transformou frustração em método, treinos sem concessão, leitura de espaço e um pacto simples: defender primeiro, recuperar com consistência e entregar a bola com qualidade. O resultado apareceu no primeiro jogo oficial, vitória por 2-1 sobre o Novo Horizontino, com 90 minutos de presença e controle. O que muda quando a dor sai de cena? Muda o tempo de reação, a confiança no salto, a precisão do passe que quebra linhas. Arão descreve o antes e o depois sem melodrama, objetivos adiados, tentativas interrompidas, ajustes finos até que o corpo voltasse a confiar no campo. Essa travessia explica a firmeza atual, não há heroísmo, há responsabilidade distribuída e um capitão que cobra de si o que exige dos outros. No dia a dia, a liderança se traduz em detalhes. Com Neymar, a conversa é direta, menos descida ao meio, mais presença próxima do gol. Arão promete o abastecimento e assume a cobrança se a bola não chegar. O raciocínio é pragmático: o volante rouba, organiza e acelera, o craque decide. Quando cada peça cumpre seu papel, o rendimento coletivo sobe sem que ninguém precise vestir capa de salvador. A convivência com Neymar desmontou caricaturas. O que se esperava como rebeldia virou rotina disciplinada, pontualidade, entrega em treino, adaptação mesmo com menisco lesionado. Houve jogos em que o pré-jogo mudou para proteger o joelho, mas a postura permaneceu ofensiva. Para o grupo, o impacto foi duplo: exemplo de comprometimento e lembrança de que genialidade também se mede pela capacidade de competir quando o corpo impõe limites. Há um detalhe que altera o desenho tático: Neymar precisa tocar na bola com frequência. 30 ou 40 segundos sem contato geram inquietação que pode desorganizar o entorno. Arão escolhe a firmeza mesmo marcado, o passe vai, porque a probabilidade de desequilíbrio a favor é maior quando a bola encontra quem enxerga espaços invisíveis. Se a perda acontecer, o sistema absorve; se a jogada fluir, o time ganha metros e confiança. Esse entendimento exige contrapartida. Nem sempre o restante do elenco acompanha a velocidade mental do craque. Por isso, o capitão insiste em alertas e ajustes, antecipar linhas de passe, manter corpo orientado para receber, acreditar que a bola chegará onde parece impossível. Treino após treino, o repertório coletivo se expande, e as chances de gol deixam de ser episódicas para virar consequência. Com Gabigol, a regra é cristalina. O 9 vive para finalizar, o 5 vive para recuperar. Arão não romantiza a corrida: corre porque é função, e corre com prazer quando sabe que a última bola encontrará um definidor. A divisão de tarefas dá clareza ao torcedor: medir esforço pelo mapa de calor é insuficiente, o que importa é a eficiência de cada função dentro do plano. Se a liderança com os veteranos é de parceria, com Robinho Júnior ela ganha contornos de mentoria firme. O talento é evidente, a escuta existe, mas o jogo cobra time. Acelerar quando o momento pede retenção, devolver quando o espaço pede agressão. Esses desvios custam transições desnecessárias e energia que se esvai. Arão não suaviza: 2 perdas seguidas exigem ajuste imediato, a terceira não pode repetir o erro. O recado ao torcedor é claro e sem condescendência. Paciência não significa complacência, significa observar critérios. Evolução de Robinho Júnior se mede por tomada de decisão, controle de ritmo e leitura de contexto, não apenas por dribles. Em casa, a base protege, mas dentro de campo o bicho pega para todos. Quando a equipe confia a bola ao jovem,
ela precisa voltar com vantagem, nem sempre em brilho, muitas vezes em simplicidade que prepara o próximo ataque. Arão descreve cenas que o torcedor pode visualizar. 2 transições seguidas, ataque e recomposição, a bola chega ao ponta e o instinto pede mais uma investida. É aí que a maturidade aparece. Respirar, atrair marcação, soltar curto, girar bloco e atacar com superioridade na jogada seguinte. Esse feeling não nasce do acaso, nasce de repetição, conversa e cobrança que não humilha, orienta. O capitão também redefine o que é dar dica para um gênio. Não se trata de limitar Neymar, mas de criar condições para que sua genialidade apareça onde dói no adversário, perto da área, com companheiros prontos para atacar segunda bola e cobrir perdas. Quando o craque recebe no espaço certo, o time ganha metros sem se desorganizar, e o risco de contra-ataque diminui porque a estrutura está preparada para reagir. A temporada de 2026, então, se desenha como um laboratório com metas. Consolidar o modelo de Juan Pablo Vojvoda, transformar posse em progressão, reduzir desperdício de energia em transições e elevar a taxa de decisões corretas nos corredores. Arão é um metrônomo, marca o compasso, acelera quando a vantagem, desacelera quando o jogo pede controle. O torcedor verá isso nas pequenas coisas, menos bolas esticadas sem propósito, mais ataques que terminam em finalização limpa. O que sustenta a retenção ao longo do ano é a narrativa de causa e efeito. Dor que vai embora abre espaço para liderança, liderança organiza talento, talento, bem posicionado, multiplica chances, chances, repetidas, viram resultados. Não há promessa vazia, há um caminho que se mede jogo a jogo, com indicadores visíveis, tempo de posse em zonas perigosas, número de recuperações no terço médio, frequência de passes progressivos que encontram Neymar entre linhas. No fim, a mensagem de Arão é um convite à maturidade coletiva. O Santos que escapou do rebaixamento não pode viver de sustos, precisa viver de padrões. O capitão não pede aplauso, pede critério. Quando o torcedor adota esse olhar, a paciência deixa de ser espera e vira participação, uma leitura mais exigente, porém mais justa, do que constrói vitórias que não dependem de heróis, e sim de um time que sabe exatamente o que quer fazer em cada minuto. Fala, torcedor do Peixe. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O vídeo que circula nas redes sociais nesta noite deixou torcedores do Santos em choque. Nele, Tiquinho Soares aparece com semblante sério, encarando a câmera e disparando uma frase que ecoou como um trovão: "Não me valorizam aqui." A declaração, curta e direta, foi suficiente para incendiar os bastidores da Vila Belmiro e abrir espaço para uma avalanche de especulações sobre o futuro do atacante. A gravação, publicada pelo próprio jogador em suas redes, rapidamente viralizou e se tornou o assunto mais comentado entre santistas e amantes do futebol brasileiro. A forma como Tiquinho expôs sua insatisfação, sem rodeios, deu ao vídeo um tom de desabafo que mexeu com a emoção dos torcedores. O atacante, que chegou ao Santos com status de estrela, vinha sendo peça importante no elenco. Seus gols e assistências ajudaram o clube em momentos decisivos, mas, segundo ele, o reconhecimento interno nunca esteve à altura de sua entrega em campo. A frase "não me valorizam aqui" não foi apenas um desabafo. Foi um recado claro à diretoria e ao ambiente do clube. Tiquinho deixou evidente que sua saída não é apenas uma questão contratual, mas sim de respeito e valorização profissional. Nos corredores da Vila Belmiro a notícia caiu como uma bomba. Funcionários e dirigentes foram pegos de surpresa pela forma pública como o jogador decidiu anunciar sua decisão. O clima, que já não era dos melhores, agora se tornou ainda mais tenso. Torcedores, por sua vez, dividiram opiniões. Muitos lamentaram a saída de um dos principais nomes do elenco, enquanto outros criticaram a postura do atacante por tornar pública uma questão que poderia ter sido resolvida internamente. A imprensa esportiva rapidamente repercutiu o caso. Programas de televisão e portais de notícias destacaram o vídeo como um dos momentos mais polêmicos do futebol brasileiro neste início de temporada. Especialistas apontam que a fala de Tiquinho expõe problemas estruturais do Santos.
A falta de valorização de jogadores importantes já foi motivo de críticas em outras ocasiões, e a saída do atacante pode ser apenas mais um capítulo dessa novela. O mercado da bola, sempre atento, já começou a se movimentar. Clubes brasileiros e estrangeiros monitoram a situação de Tiquinho, que agora está oficialmente livre para negociar seu futuro. A torcida, apaixonada e exigente, teme que a saída do atacante represente um enfraquecimento do elenco em um momento crucial da temporada. O Santos, que busca se reerguer, perde uma peça fundamental de seu ataque. Nos bastidores, comenta-se que Tiquinho já teria recebido sondagens de clubes da Série A e até mesmo do exterior. O jogador, porém, ainda não revelou qual será seu próximo destino. O vídeo, além de anunciar a saída, também expôs a fragilidade da relação entre atletas e dirigentes. A falta de diálogo e de reconhecimento parece ter sido determinante para a decisão do atacante. A repercussão foi tamanha que até ex-jogadores do Santos se manifestaram. Alguns defenderam Tiquinho, afirmando que o clube realmente precisa valorizar mais seus talentos. Outros criticaram a forma pública do anúncio, alegando que isso mancha a imagem da instituição. A diretoria, até o momento, não se pronunciou oficialmente. O silêncio apenas aumenta a curiosidade e a tensão em torno do caso. Enquanto isso, nas redes sociais, torcedores seguem debatendo intensamente. Hashtags relacionadas ao nome de Tiquinho e ao Santos figuram entre os assuntos mais comentados do país. O episódio também reacende a discussão sobre a gestão do futebol brasileiro. A valorização de atletas, a transparência nas negociações e o respeito profissional são temas que voltam à tona com força. Tiquinho, por sua vez, parece decidido. Sua postura firme no vídeo não deixa margem para dúvidas, ele não pretende continuar no Santos. A saída do atacante representa não apenas uma perda técnica, mas também simbólica. Tiquinho era visto como referência dentro do elenco e sua ausência certamente será sentida. Agora, resta ao Santos lidar com as consequências. A diretoria terá de buscar alternativas para suprir a ausência do jogador e, ao mesmo tempo, reconstruir a confiança da torcida. O futuro de Tiquinho Soares ainda é incerto, mas uma coisa é clara, sua saída do Santos, anunciada de forma tão contundente, já entrou para a história recente do futebol brasileiro como um dos episódios mais marcantes e polêmicos. A repercussão da saída de Tiquinho Soares do Santos foi imediata e intensa, tomando conta não apenas das redes sociais, mas também dos programas esportivos de rádio e televisão. O vídeo em que o atacante afirma não ser valorizado dentro do clube foi reproduzido em diversos telejornais, e especialistas debateram por horas o impacto dessa declaração na imagem da instituição. A forma pública e direta como o jogador expôs sua insatisfação trouxe à tona discussões sobre a gestão do futebol brasileiro e sobre como os clubes lidam com seus principais atletas. Entre os torcedores, o sentimento foi de choque e frustração. Muitos não esperavam que a relação entre Tiquinho e o Santos estivesse tão desgastada a ponto de resultar em uma saída abrupta. Em grupos de discussão e páginas dedicadas ao clube, milhares de mensagens foram publicadas em questão de minutos, algumas defendendo o jogador e outras criticando sua postura. Essa divisão de opiniões mostra como o episódio mexeu profundamente com a paixão da torcida. A imprensa esportiva nacional também se mobilizou rapidamente. Portais de notícias destacaram o caso como uma das maiores polêmicas recentes do futebol brasileiro, e colunistas renomados escreveram análises sobre o que a saída de Tiquinho representa para o Santos. Muitos apontaram que o episódio é reflexo de problemas internos de gestão, enquanto outros ressaltaram que o jogador poderia ter buscado uma solução mais discreta. No cenário internacional, a notícia também repercutiu. Veículos de imprensa de países onde Tiquinho já atuou, como Portugal, destacaram a saída do atacante e lembraram sua trajetória de sucesso no futebol europeu. Essa visibilidade internacional reforça a ideia de que o jogador ainda possui mercado fora do Brasil e pode atrair propostas de clubes estrangeiros. Ex-jogadores e comentaristas esportivos se manifestaram em suas redes sociais, ampliando ainda mais o debate. Alguns defenderam Tiquinho, afirmando que o Santos realmente precisa valorizar mais seus talentos, enquanto outros criticaram a forma como o anúncio foi feito, alegando que isso prejudica a imagem do clube. Essas opiniões divergentes ajudaram a manter o assunto em evidência por horas. A diretoria do Santos,
por sua vez, foi pressionada a se pronunciar. O silêncio inicial apenas aumentou a curiosidade e a indignação dos torcedores, que exigiam explicações sobre como um dos principais nomes do elenco poderia se sentir desvalorizado. A ausência de uma resposta imediata foi interpretada por muitos como sinal de desorganização e falta de planejamento. Patrocinadores e parceiros comerciais do clube também acompanharam de perto a repercussão. A saída de um jogador de destaque pode impactar diretamente na imagem da equipe e até mesmo em negociações futuras. O episódio, portanto, não se limita ao campo esportivo, mas também envolve questões financeiras e de marketing. Nas rádios esportivas, o tema dominou os debates ao longo do dia. Comentaristas discutiram não apenas a saída de Tiquinho, mas também o histórico de outros jogadores que deixaram o Santos alegando falta de valorização. Esse padrão, segundo alguns analistas, pode indicar um problema estrutural na forma como o clube administra seu elenco. A repercussão também atingiu os rivais do Santos. Torcedores de outros clubes aproveitaram o momento para provocar os santistas nas redes sociais, enquanto dirigentes de equipes adversárias começaram a avaliar a possibilidade de contratar o atacante. A saída de Tiquinho, portanto, não apenas enfraquece o Santos, mas também pode fortalecer um concorrente direto. Por fim, o episódio reacendeu uma discussão mais ampla sobre o papel dos jogadores na era das redes sociais. O vídeo de Tiquinho mostrou como os atletas têm hoje o poder de controlar sua narrativa e de se comunicar diretamente com os torcedores, sem depender da imprensa tradicional. Essa nova dinâmica, embora dê voz aos jogadores, também pode gerar crises inesperadas para os clubes, como a que o Santos enfrenta agora. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.